Bem, gente, falamos do metabolismo C3, agora vamos falar do metabolismo C4, né? Então, observe que o metabolismo C4 ele tem uma diferença anatômica, as plantas C4 das plantas C3, porque as plantas C4 possuem uma bainha perivascular em que parte da fotossíntese ocorre em um tecido mais externo, as células do mesofilo, que é onde ocorre toda a fotossíntese C3. A fotossíntese C4 ocorre parte nas células do mesofilo e parte nas células da bainha vascular. Então, na planta C3, toda a fotossíntese ocorre nessas células do mesofilo. Na planta C4, parte ocorre aqui e parte ocorre nas células da bainha vascular. Então, é essa a diferença das plantas C3 e C4. Há uma diferença anatômica. Então, note que é uma diferença espacial, ou seja, uma diferença em relação ao espaço. A planta C4 ocorre parte em um tecido, parte em outro tecido. Então, aqui é a bioquímica da planta C4. Tá? Observe aqui, nós começando falando da parte de carboxilação. Observe que o primeiro composto que nós consideramos presente é o fosfenol piruvato. É esse composto aqui, fosfenol piruvato. Então, esse composto é um composto que tem 3 carbonos. E por ação da enzima PEP carboxilase, esse composto é carboxilado e produz o oxaloacetato. Então, esse composto aqui é o primeiro composto estável, possui 4 carbonos, 4 carbonos, e por isso são ditas plantas C4, tá? Por isso são ditas plantas C4. Eu quero destacar alguns pontos importantes aqui. O primeiro é que a enzima de carboxilação é chamada de fosfenol piruvato carboxilase, o apelido pepicase. Essa enzima tem afinidade pelo CO2 muito maior do que a rubisco, e ela não tem afinidade pelo O2, então não promove aquela reação de oxigenase, tá? A reação é de carboxilase, tá? Então, não tem aquela reação de carboxilase. Além disso, o primeiro composto estável possui 4 carbonos, e por isso são ditas plantas C4. Observe que o oxaloacetato é convertido em malato, ainda nas células do mesofilo. Ainda nas células do mesofilo. E aí, esse malato ele vai para as células da bainha perivascular, para um tecido mais interno. Então, essa é a separação espacial da fotossíntese das plantas C4. E esse malato ele é descarboxilado aqui. Quando ele é descarboxilado, ele é convertido em piruvato. Então, o composto de 4 carbonos aqui é convertido em um de 3. E o CO2 da descarboxilação vai para o ciclo de Calvin. Tudo aquilo que eu expliquei lá nas plantas C3 ocorre na C4 também. Tá? Todo aquele gasto de energia que ocorre na C3 ocorre também na C4 aqui, no ciclo de Calvin. Só que é num tecido mais interno. Significa dizer o quê? Esse CO2 ele poderia ser um CO2 que vai para o ciclo de Calvin, e aqui do ciclo de Calvin pode ocorrer da rubisco pegar o O2 e ocorrer a fotorrespiração? Pode, teoricamente pode, mas é praticamente desprezível. Por que é desprezível? Porque o CO2 que for liberado aqui, nesse tecido mais interno, ele é apanhado aqui, no tecido menos interno, aqui ele é apanhado pela pepicase. Então, a fotorrespiração é praticamente desprezível em plantas de metabolismo C4, pela alta afinidade da pepicase. Essa alta afinidade da pepicase é interessante a nível de campo. Por que é interessante? Porque a planta pode funcionar com o estômago menos aberto. Com o estômago menos aberto, ela perde menos água. Perdendo menos água, ela tolera mais a seca. Por isso que se planta sorgo na safrinha. E a soja não vai na safrinha. Tudo bem? O sorgo pode funcionar com o estômago menos aberto. Inclusive, o milho, por exemplo, é C4 como sorgo. Só que o controle estomático do sorgo é maior do que do milho. Então, essa é a bioquímica da planta C4. Tá? Só que eu quero destacar mais algumas coisas ainda nessa bioquímica. Por exemplo, a produção de ATP. Observe que na planta C3, nós fizemos o cálculo lá dos ATPs e do NADPH que são gastos em cada carboxilação. A planta C4 até aqui gasta a mesma coisa da C3, mas eu vou acrescentar mais 2 ATPs. Por quê? Esse ATP e esse ATP aqui. Eles são utilizados para regenerar o fosfenol piruvato. Então, note que a planta C4 ela gasta mais energia do que a C3, porque gasta 2 ATPs a mais. 2 ATPs a mais. Então, a planta C4, do ponto de vista energético, ela é mais custosa do que a planta C3.
8 em cada 10 plantas daninhas são de metabolismo C4. Plantas daninhas de interesse econômico são de metabolismo C4. Então, se a planta C4 gasta mais energia, em última instância, de onde é a energia que a planta gasta para a fotossíntese? Da luz. Então, se a planta gasta muita energia e você quer controlar ela, você reduz a incidência de luz sobre ela. Por isso que reduzir espaçamento controla a planta daninha, porque grande parte das plantas daninhas são C4. Como reduz o espaçamento, limita a entrada de luz, é uma planta que gasta muita energia, então ela vai ter o crescimento limitado. O outro metabolismo é o metabolismo CAM, que é o metabolismo ácido das crassuláceas, né? Não é Clube Atlético Mineiro, não. É metabolismo ácido das crassuláceas, né? Eu tenho um amigo que ele diz que são plantas Atlético Mineiro, mas não são, não. É metabolismo ácido das crassuláceas. Esse nome é porque foi descoberto nas crassuláceas, mas não é específico das crassuláceas, não. Está presente em numerosas famílias de angiospermas. Cactos, euforbiácea, o abacaxi é o exemplo mais claro, né? São plantas que têm uma vantagem competitiva em termos de metabolismo. Tem vacúolos grandes, mas não é obrigatório. Essas plantas são plantas que fecham os estômatos durante o dia e abrem o estômago durante a noite. Essa é a grande diferença da planta CAM. A bioquímica é semelhante a C4. A anatomia é semelhante a C3, a fotossíntese ocorre na célula do mesofilo, mas ela abre os estômatos à noite e fecha durante o dia. Então, a grande diferença em relação aos outros dois metabolismos falados anteriormente. Então, as plantas CAM, por abrir os estômatos à noite, num período em que a transpiração ela é minimizada pela maior umidade relativa do ar em menor temperatura, são plantas que perdem menos água, né? Então são plantas que toleram a seca, principalmente se a seca não for muito severa. Então observe que durante a noite as plantas abrem os estômatos e esses estômatos abertos no período noturno fazem com que entre o CO2. O CO2 entra e aí, por ação da pepicase, a enzima de carboxilação é a mesma da planta C4, o fosfenolpiruvato é carboxilado e produz o oxaloacetato. Note que esse oxaloacetato ele é convertido em malato, que é armazenado no vacúolo no período noturno. Então, note que durante o período noturno ocorre todo esse processo de carboxilação e de transformação, de conversão, de reação bioquímica do fosfenolpiruvato sendo armazenado em malato, ácido málico, no vacúolo. Observe que a produtividade das plantas CAM depende do que armazena no vacúolo durante o período noturno, diferente das plantas C3 e C4, em que a fotossíntese ocorre de forma instantânea e que não precisa armazenar, e a produtividade não está relacionada ao armazenamento, e mais diretamente com a fotossíntese. Aqui na planta CAM, além da fotossíntese ser importante, é importante o quanto que o vacúolo é grande para armazenar, o quanto que ele é volumoso para armazenar no período noturno. Para durante o dia, durante o período diurno, quando o ácido málico ele sai do vacúolo, ele é descarboxilado, o CO2 vai para o ciclo de Calvi e o piruvato regenera o fosfenolpiruvato. Então, observe que parte da fotossíntese ocorre no período diurno e parte ocorre no período noturno. O estômago abre à noite, entra CO2, carboxila, produz o ácido málico, que é armazenado no vacúolo, e durante o dia esse ácido málico é processado para continuar a fotossíntese. Observe que essas plantas são plantas que crescem mais lentamente do que as plantas C3 e as plantas C4. Por quê? Porque esse crescimento depende de quanto ela armazena de ácido málico no vacúolo durante o período noturno. Aqui visto em outra referência, né? Observe o período noturno em que o CO2 entra pelo estômago, ocorre a carboxilação, o fosfenolpiruvato chega em última instância a malato, né? Oxaloacetato depois malato, que é armazenado no vacúolo. Durante o dia esse malato ele é descarboxilado, produz piruvato, o CO2 dessa carboxilação vai para o ciclo de Calvi. Eu quero destacar que o ciclo de Calvi existe tanto nas plantas C3 quanto C4 quanto CAM. Tá? Aqui um sistema de ativação enzimática, só para destacar que nem todo elétron que é entregue para a ferredoxina é entregue para o NADP+, formando NADPH. Pode ser utilizado esse elétron para um sistema de ativação enzimática chamado de ferredoxina, tioredoxina, que utiliza aquele elétron lá que seria entregue para o NADP+,
e aí reduz algumas enzimas, e essas enzimas são importantes na fotossíntese. Isso aqui é para demonstrar também que o sistema enzimático da planta é ativado por luz. É isso que eu quero destacar para vocês. Que o sistema enzimático é ativado por luz. Com isso você não pode chamar de fase clara e fase escura da fotossíntese. Por quê? Porque a fase escura que chamávamos antigamente é uma fase que é ativada por luz. Como chamar de escuro que depende de luz, né? Então, não tem fase escura e fase clara da fotossíntese. Tem a etapa fotoquímica e a etapa bioquímica da fotossíntese. Aqui algumas enzimas que são reguladas pela luz, né, que são ativadas pela luz, por esse sistema ferredoxina-tioredoxina. A desidrogenase do gliceraldeído trisfosfato, fosfatase da frutose 1,6-bisfosfato, fosfatase da cedoepitulose 1,7-bisfosfato, sinase da ribulose 5-fosfato, ativase da rubisco e a desidrogenase da glicose 6-fosfato. Então, observe que uma vez produzido, né, o gliceraldeído 3-fosfato, esse segue para a síntese de amido ou de sacarose, como nós falamos nos slides anteriores, né? Então, a produção de amido pode ocorrer aqui dentro do próprio cloroplasto, né, ou em alguma organela específica, né, ou algum amiloplasto. Então, essa triose aqui, ó, pode ir para a produção de amido, aí segue todo esse caminho aqui, ó, ou pode ser trocado por um fosfato, o fosfato entra e a triose sai, e aí a triose seguir para o citosol e lá produzir sacarose. Uma vez produzindo sacarose, que é o principal produto da fotossíntese, o principal composto, né, carboidrato produzido na fotossíntese, segue para os diversos fins na planta. Então, gente, vamos falar de alguns aspectos ecofisiológicos, né? Vamos relacionar os fatores do ambiente, a fotossíntese com os fatores do ambiente, tá? Vamos falar de alguns fatores que interferem na fotossíntese. O primeiro deles é a luz, né? A fotossíntese em função da luz. Observe que tem uma porção em vermelho aí, que é a porção da fotossíntese limitada pela luz. Ou seja, incrementos de luz irão aumentar a fotossíntese em toda essa porção em vermelho. No entanto, observe que à medida que chega nessa linha tracejada, quando a fotossíntese já atingiu esse ponto, aqui, aumentos de luz não acarretarão aumentos na fotossíntese. Não acarretarão aumento significativo na fotossíntese. Então, a fotossíntese aqui passa a ser limitada pelo CO2. Observe que se nós imaginarmos que em Pameri, por volta de 7 da manhã, já temos mais de 1000 micromol de fótons por metro quadrado por segundo de luz, observe que a maior parte do dia a fotossíntese é limitada pelo CO2 e não pela luz. Tá? Também destaco aqui o ponto de compensação luminoso, que no início do dia, tá? No início do dia, quando a luz está sendo disponibilizada, chega um ponto em que a fotossíntese deixa de ser negativa e passa a ser zero. Isso é chamado de ponto de compensação luminoso. Acréscimos unitários na intensidade luminosa acarretarão em fotossíntese positiva. É interessante isso, porque o ponto de compensação luminoso tem uma importância muito grande no cultivo de plantas. Uma vez que a planta que tem um ponto de compensação luminoso baixo, ou seja, precisa de menos luz para a fotossíntese ser zero e ser positiva posteriormente, essa planta que tem um menor ponto de compensação luminoso são plantas adaptadas ao consórcio. São plantas que podem ficar sombreadas. São plantas que têm um baixo ponto de compensação luminoso e um baixo ponto de saturação. Elas conseguem fazer uma fotossíntese positiva com baixa quantidade de luz, com baixa intensidade luminosa. São plantas que podem ser utilizadas em sistema de consórcio. Aqui é a fotossíntese em função da radiação fotossintética. Observe plantas de sol e plantas de sombra. Então, mesmo expostas a elevada intensidade luminosa, a planta de sol tem uma fotossíntese maior do que a planta de sombra, porque o aparato fotossintético é mais robusto e preparado para uma fotossíntese maior. Observe essa tabela aqui, bem interessante, é de 1981, mas muito atual. Observe que a densidade estomática é maior na folha de sol quando comparada com a folha de sombra, porque a folha de sol está submetida a maior radiação solar, produz mais energia fotoquímica e para que essa energia fotoquímica seja gasta é necessário que entre mais CO2 pelo estômago, por isso tem mais estômago. Observe que a espessura ela é menor na folha de sombra. Por que a espessura é menor na folha de sombra? São folhas que absorvem pouca luz e que precisam transmitir, precisam ter mais transmitância para as folhas baixeiras. A área foliar é maior na folha de sombra também. Por que é maior na folha de sombra?
Porque essas plantas ela têm uma limitação de luz, então precisa investir em área foliar para captar a energia radiante. Na massa seca, não vamos falar de massa fresca, não, vamos de massa seca. Note que aqui é o dobro da folha de sol em relação à folha de sombra. Por quê? Porque a massa seca é um produto da fotossíntese, resultado da fotossíntese, tá? O produto da fotossíntese, na verdade, é sacarose, só que a massa seca é oriunda, em última instância, da fotossíntese. E a folha de sol, por ter maior fotossíntese, tem mais massa seca. Se pensarmos no conteúdo de água, é maior na folha de sombra. São folhas que estão submetidas a menor temperatura, maior umidade relativa. Por que maior umidade relativa? Porque parte da água que essas folhas transpiram ficam sobre elas. Por isso a umidade relativa é maior. Então essa planta, essa folha, ela pode abrir o estômago para entrar CO2 perdendo menos água. Por isso se mantém hidratada. Já a folha de sol são folhas que estão sujeitas a maior temperatura, menor umidade relativa. Então são folhas que transpiram mais e desidratam mais. A clorofila total é maior na folha de sombra. Por que é maior na folha de sombra? Porque essas folhas têm limitação de radiação solar. Elas não recebem radiação solar o suficiente, ou muitas vezes em menor quantidade do que o necessário para uma fotossíntese tão alta quanto das folhas de sol. Então essas folhas precisam investir em pigmento que absorve luz, para que a pouca luz disponível seja eficientemente captada. Então note que tem uma importância grande da radiação solar na variação da anatomia foliar. Se pensarmos aqui na produtividade quântica, que é a quantidade de CO2 assimilado por luz absorvida, a planta C4, à medida que varia a temperatura, não tem variação da produtividade quântica. Já a planta C3, à medida que aumenta a temperatura, decresce a produtividade quântica. Por quê? Porque passa a captar, continua absorvendo luz, mas passa a assimilar menos CO2 e mais O2. Começa a fotorrespirar mais. Aqui, novamente, a planta de sombra e de sol. Observe que a planta de sol tem uma fotossíntese maior. E se pensarmos aqui na fotossíntese em função da luz, observe que se toda a energia da luz fosse utilizada, a fotossíntese seria essa reta aí. No entanto, muitas vezes a fotossíntese não é essa reta. A fotossíntese é essa curva aqui. E toda essa diferença é o excesso de luz. Toda essa diferença é o excesso de luz. Essa diferença que eu estou desenhando aqui de uma forma mais correta. Toda essa diferença é o excesso de luz. Tá? Essa diferença aí que está dentro da linha tracejada. Toda essa diferença representa o excesso de luz aqui. Tudo bem? Então, observe que a energia da fotossíntese não é totalmente utilizada. Se fosse utilizada totalmente, a fotossíntese seria muito maior. Toda a energia da luz utilizada. Então, se a gente pensar na fotossíntese em função da temperatura, observe que a temperatura ótima para a planta C3 está em torno de 30 graus. Enquanto a temperatura ótima para a planta C4 aí, é muito maior. Observe que a fotossíntese continua alta da planta C4 aí, na temperatura bem maior do que a planta C3, aí girando já próximo dos 40 graus. Então a planta tolera muito mais a seca do que as plantas C3. Note que essa temperatura C4 de planta, essa temperatura de 40 graus para a planta C4 não é o milho, né? E não é o sorgo. São plantas lá de zona de ambiente desértico, né? De zonas desérticas, ambiente quente. E a C3 de zona fria, costeira fria. Tá? Então são exemplos aqui que não generaliza, mas de uma maneira geral, a planta C4 ela tolera uma temperatura maior do que a planta C3. Tá? Observe aqui que a localização das espécies também é diferenciada, né? Os ambientes que a planta C4 predomina, ambiente de alta temperatura e alta luminosidade. Observe que se pensarmos na fotossíntese em função do CO2 na atmosfera, a planta C4 satura mais rapidamente do que a planta C3. Por que mais rapidamente? Porque a planta C4 tem uma enzima que tem alta afinidade pelo CO2. Então, o CO2 que já tem disponível, ela capta eficientemente. Enquanto a planta C3 tem a rubisco que não capta eficientemente o CO2. Acredite que cada 4 reações da rubisco, 3 seja de carboxilação e 1 de atividade oxigenase. Observe que se aumentar o CO2 na atmosfera, provavelmente a rubisco vai captar mais CO2. Né? Em cada 4 reações, 3 é CO2, 1 é O2. Imagine que a cada 10 reações, com o aumento de CO2, a rubisco passa a fazer 9 reações de carboxilação e 1 de oxigenase. Isso é uma vantagem para a produtividade agrícola. As plantas C3 poderiam produzir mais com o aumento de CO2 na atmosfera, se considerássemos só o aumento de CO2.
No entanto, o aumento de CO2 acarreta em aumento de temperatura. E o aumento de temperatura, a planta C4 leva uma vantagem maior do que a planta C3. Acredita-se em alguns estudos, pensando no CO2 e até no aumento de temperatura que não seja tão acentuado, que as espécies arbóreas, as espécies frutíferas, possa ocorrer um aumento de produtividade em torno de 35% até 50% com o aumento de CO2 na atmosfera. Porque grande parte da fotossíntese é limitada pelo CO2 durante o dia. E tendo mais CO2 disponível, vai aumentar a fotossíntese. No entanto, esse estudo, isso é uma projeção, né? Esse estudo, na sua profundidade, ele pode acarretar uma resposta contrária, né? Porque muita coisa é envolvida, né? Quando altera a temperatura, altera também a pluviosidade e muitas outras situações. Aqui uma tabela que mostra aqui o comparativo de planta C3, de planta C4 e de planta CAN. Observe que a taxa de crescimento é muito baixa na planta CAN em relação à planta C3 e C4. Né? A planta C4, a taxa de crescimento é muito maior. Se pensarmos na fotossíntese, né? Vamos para o estômago, que é a seguinte. O estômago ele abre à noite na planta CAN e abre durante o dia na planta C3 e na planta C4. Se pensarmos na eficiência de uso da água, observe que a planta CAN tem uma eficiência maior, porque ela abre o estômago à noite, então perde pouca água. Para produzir biomassa, ela perde pouca água. Tá? Perde pouca água para produzir biomassa. Se pensarmos em fotossíntese, observe que a fotossíntese da C4, do milho, cana, em relação à soja, é muito maior. Muito maior. E elas duas, C3 e C4, são muito maiores do que a planta CAN. A temperatura ótima difere também, difere, como eu já tinha falado nos slides anteriores. Tá? A fotorrespiração é baixa aqui, fotorrespiração baixa. E aqui a fotorrespiração é alta na C3. Tá? A enzima-chave da carboxilação aqui é a rubisco. Aqui é pepicase mais e rubisco também. Pepicase mais na planta CAN e rubisco também. Tá? Oh, Jesus. Gente, eu não obrigo ninguém a decorar, né? Qual é a planta C3, qual é a planta CAN. Mas ao longo do tempo a gente vai nos familiarizando com as plantas C3, com as plantas CAN. E aí algumas vão ficando memorizadas, né? Então observe a soja aí, é uma planta, tem aí a família, o ciclo, a importância, né? Se é para alimentação, se é importância ornamental, medicinal e o metabolismo. Então observe a soja, o feijoeiro, C3, o milho, C4, a cana C4, o alho, a alface, eucalipto, tudo C3, teca C3, né? Aí tem as espécies arbóreas aí perenes de uso medicinal, encontradas no Mediterrâneo de metabolismo C4, né? É difícil encontrar espécie arbórea C4, nós encontramos essas aí, pesquisando a literatura. O abacaxi é CAN, o pião-manso é a planta de metabolismo intermediário C3 CAN. Então, várias outras aí você vai encontrar na tabela aí. E aí eu vou destacar também, né, a planta daninha tiririca, que não está aí, mas é uma planta de metabolismo C4, tá? Então, a gente vai entrar em plantas daninhas no próximo semestre, e aí a gente vai destacar melhor.